Olá, sejam bem-vindos às videoaulas da OAB-MG. Eu sou Ronei Boamorte, advogado militante nas áreas civil e trabalhista, pós-graduado em Direito Processual pela PUC Minas, professor da Escola Superior de Advocacia da OAB-MG e hoje, nessa videoaula sobre prática do PJE 2.0, vamos falar do tema da distribuição. Antes de iniciar propriamente o tema da distribuição, vale ressaltar que o PJE possui ao todo 5 locais de peticionamento. O primeiro deles é propriamente a petição inicial, que seria a distribuição. Depois temos o peticionamento incidental, que é todo e qualquer peticionamento após a distribuição, seja de uma emenda da inicial até mesmo uma contra-razões de apelação. Temos a solicitação de habilitação, que é para que o advogado se habilite ou se subestabeleça a um processo já cadastrado. Temos ainda a resposta da intimação, que é para o cumprimento dos prazos. E, por fim, o peticionamento avulso, que seria o peticionamento para uma intervenção de terceiro. O peticionamento inicial, que é o tema dessa nossa videoaula, ele está dividido em 3 funcionalidades. Novo processo, que é propriamente a distribuição do novo processo. Novo processo incidental, que é a distribuição de um novo processo por dependência a um processo já existente. E o não protocolados, que é a funcionalidade do sistema que me permite localizar as distribuições que eu iniciei e ainda não concluí. Importante ressaltar que possuímos uma legislação que regulamenta o uso do processo eletrônico para toda a justiça brasileira. Especificamente para essa nossa videoaula, temos a Lei 11.419, que é a Lei de Informatização do Processo Judicial. Temos ainda a Resolução 185 do CNJ, que regulamenta a Lei 11.419 para toda a justiça brasileira. E no caso do TJ, no primeiro grau, ela está regulamentada pelo provimento 355 de 2018. Observada a legislação, vamos agora preparar a documentação, iniciando pela inicial. Vamos redigir no Word, ou no editor de texto de sua preferência, e convertê-la para PDF, no padrão PDF-A. Tamanho máximo do arquivo, 3 MB. Resolução máxima, 300 dpi. E a formatação da página, sempre em A4, na orientação retrato. Os demais documentos seguem da mesma forma, com o diferencial que o PDF não precisa ser o PDF-A, mas também observemos o tamanho máximo de 3 MB, resolução máxima de 300 dpi, formatação da página sempre em A4, na orientação retrato. Na organização dos documentos, temos que lembrar que devemos apresentá-los na ordem da nossa argumentação. Para isso, para que o computador entenda esta ordenação, precisamos seguir uma regrinha. Primeira delas, colocar no nome do documento uma numeração que indique a sua ordem. Veja lá. Incluir no início do nome do documento a numeração que indica a sua ordem. Começo ali com 01, a inicial, 02, procuração, e assim sucessivamente. Além disso, temos que indicar no nome do documento o seu conteúdo. Veja lá, inicial é o nome do meu documento, procuração e assim sucessivamente. E por fim, observar ainda na minha pasta lá do meu computador o tamanho que está ficando meus arquivos. Veja que na coluna do tamanho eu posso observar que eles não extrapolam os 3 MB ou os 3.000 KB. Com a documentação preparada e organizada, é o momento de acessarmos o sistema para iniciar a distribuição. Iniciando a nossa prática da distribuição, já acessamos aqui o PJE, estamos na tela de início, que é, no caso, o quadro de avisos, e aí fica aqui a dica que estamos usando o ambiente de teste fornecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por isso esse nome fictício. Para iniciar propriamente a distribuição, vamos acessar o menu do sistema PJE, que está aqui no alto da tela à esquerda. Clicar em Processo, Novo Processo. Entramos então na funcionalidade
de cadastro de processo. Veja que a primeira aba é chamada Dados Iniciais, onde temos que selecionar a jurisdição, no nosso caso aqui da Justiça Estadual, leia-se comarca, e a classe judicial. Vamos selecionar então a comarca de Belo Horizonte e em seguida selecionar qual a classe dessa nova distribuição. No nosso exemplo, vamos usar despejo por falta de pagamento. Feito isso, podemos clicar no botão Incluir. Logo que clicamos no botão Incluir, o sistema já salva essa nossa distribuição, que pode ser localizada lá na funcionalidade de não protocolado, e abre para nós as demais abas, são elas: assuntos, partes, características, incluir petições e documentos e processo. A partir de agora, vamos preenchendo cada uma dessas abas, começando aqui por assuntos. Bom, para incluir o assunto, eu posso digitar parte do nome do assunto aqui neste campo assunto e clicar no botão pesquisar. Posso digitar o código do assunto, se eu já tiver familiaridade com aquele assunto, e clicar em pesquisar. Ou posso selecionar um assunto na relação trazida pelo sistema, que está logo abaixo. Localizado o assunto desejado, basta que eu clique no botão dessa setinha virada para a esquerda, que ao colocar o cursor sobre ela, nos dá a etiqueta de que é adicionar o assunto, né? Basta que eu clique na setinha e o assunto passa a coluna de assunto associados. E lá já tenho um assunto associado. Feito isso, posso ir para a aba seguinte, que é a aba Partes. Nesta tela, vamos adicionar o polo ativo, o polo passivo e, eventualmente, outros participantes. Outros participantes são aqueles que não são efetivamente autor e nem réu. São os que representam uma das partes. Exemplo, curador, representante legal do menor. Eventualmente, testemunha. No nosso exemplo, não iremos cadastrar nenhum participante. Vamos então diretamente para o cadastro do polo ativo, ou o autor aqui no nosso caso. Veja que o meu nome, enquanto advogado, já se encontra registrado, porque o sistema já entendeu que eu estou distribuindo essa ação, então eu obviamente, só posso representar o autor. Para a inclusão, então, do autor, aqui no polo ativo, basta que eu clique no símbolo de mais parte, olha, que o botãozinho já me diz que é adicionar parte. Ao clicar, o sistema nos abre uma outra tela de associar parte ao processo, onde já temos o tipo de parte, o autor, e aí iniciamos o pré-cadastro, onde temos que selecionar o tipo de pessoa, no caso, pessoa física, se brasileiro ou não. No nosso exemplo, vamos dizer que sim, é brasileiro. Mas, eventualmente, se for um não brasileiro, se você responder que não é brasileiro, o sistema te pede o passaporte e o país de nascimento desse não brasileiro. Uma dica aqui: se o brasileiro for residente no Brasil, ele vai ter, obviamente, o RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, e, portanto, ele possui CPF. Então, você poderá cadastrá-lo como brasileiro digitando o CPF. Vamos então digitar aqui o CPF do nosso cliente e clicar em pesquisar. Nesse momento, o sistema vai no banco de dados da Receita Federal, consulta o CPF e traz o nome do titular desse CPF. Eu trouxe aqui o nome do nosso cliente, passamos a conferir, estando tudo certinho, podemos clicar em confirmar. O sistema então vai para o segundo passo do cadastro, que é a complementação do cadastro, onde devemos incluir os demais dados das informações pessoais do nosso cliente. Veja que alguns dados já vieram como oculto, porque o sistema já tem essa informação e já trouxe lá da Receita Federal. Temos que então somente preencher os campos que estão em branco.
Então, no caso aqui, se for o caso de inserção do genitor e a profissão, os demais já estão inseridos. No nosso dia a dia, possivelmente alguns dados aqui estarão em branco e temos que preencher. Dica: data de óbito, ela só será preenchida no caso de cadastro do polo ativo do espólio, onde você cadastra o decujus com o seu CPF e informa a data do óbito e o sistema atribui a nomenclatura de espólio a essa parte. Bom, veja que no campo profissão temos aqui um símbolozinho de pesquisa, uma lupa. Isso no PJE representa que é um campo de autocompletar, ou seja, eu começo a digitar ali parte do nome da profissão, o sistema vai consultar num banco de dados, que é o CBO, Código Brasileiro de Ocupações, e vai trazer essa profissão para nós. Então veja lá, vou digitar as 3 primeiras letras de advogado, ele traz ali a relação e eu seleciono. Uma dica nesse campo: obviamente o que a gente usa como ocupação nem sempre é uma profissão regulamentada. Exemplo, podemos colocar lá na nossa inicial do lar, pensionista, aposentado, e nada disso é propriamente uma profissão. Neste caso, você poderá deixar esse campo em branco, porque ele não localizará essas ocupações. Feito isso, posso clicar em salvar e seguir para a aba seguinte, que é documentos de identificação. Preciso incluir os demais documentos do meu cliente? Não. É importante que na inicial ele esteja devidamente qualificado conforme requisito do CPC. Mas aqui no PJE eu não preciso inserir os outros documentos. E se você for inserir, você terá que ter todos os dados do documento. Sugestão: não inclua outros documentos além do CPF. Passamos então para a aba endereços. Bom, tenho que agora incluir o endereço do meu cliente. Veja que estou aqui na tela de adicionar endereço e o nome do meu cliente, e tenho aqui o campo CEP, que tem aquela lupinha de autocompletar. Significa dizer que eu tenho que digitar o CEP completo com seus 8 dígitos, esperar que ele consulte e eu seleciono o endereço corretamente. Mas vale aqui uma dica. Podemos rolar a tela um pouco para baixo e vamos perceber que o sistema traz para nós endereços já cadastrados para esse nosso cliente. Isso ocorre quando o cliente, quando o autor aqui, já foi cadastrado anteriormente no PJE, seja por você mesmo ou por outro advogado. Nessa hipótese, basta que você selecione qual é o endereço correto do seu cliente e selecione aqui, marcando nessa bolinha, na coluna usar no processo. Pronto, não precisaria cadastrar um novo endereço. Mas no nosso exemplo, vamos simular o cadastro de um novo endereço. Começando com o endereço de zona rural, ou um endereço de cidades e comarcas que tem apenas o CEP geral. Nessa hipótese, digitamos aqui o CEP geral lá da cidade, o sistema consulta e nos traz tão somente o nome e o estado. Veja lá, trouxe Minas Gerais, cidade Alto Rio Doce. Obrigatoriamente eu tenho que preencher o bairro, o logradouro e o número, e eventualmente complemento. Se for um CEP de rua, vou usar aqui um outro CEP, por exemplo, 36.200.076. Ele consulta, agora ele traz a rua, o bairro, cidade e estado. Eu clico nessa opção, ele já autocompletou para mim, basta que eu informe o número e eventualmente algum complemento. E posso clicar em incluir. Olha, como nesse nosso exemplo, a parte já possuía um endereço cadastrado, o sistema nos dá um aviso. Já existe um endereço com o mesmo CEP cadastrado para esse CPF. Confirmar? Sim, no nosso caso aqui vamos confirmar. Ou se eu disser não, basta eu selecionar o endereço na relação abaixo. Bom,
registro inserido com sucesso. Passamos então para a aba seguinte, que é meios de contato. Nesta aba, eu tenho a opção de informar o e-mail e telefone do meu cliente. É obrigatório? Não. Aí fica a critério dos colegas. Bom, cadastrei o que era necessário, posso rolar a tela para baixo e veja que eu tenho uma última linha nesta tela, com uma opção, chamada Procuradoria/Defensoria. No nosso caso, de advogado particular, nós não vamos selecionar essa opção, porque isso é pertinente tão somente para a defensoria, quando está cadastrando uma parte, ou para as procuradorias. Ainda que o advogado esteja atuando como advogado dativo, ele ainda assim é um advogado particular, não é membro da Defensoria Pública. Então, vamos deixar aqui esse campo sem seleção nenhuma e podemos clicar em inserir. Veja lá, temos já o nosso cliente cadastrado corretamente. Se eu tivesse mais pessoas no polo ativo, mais autores, basta repetir o mesmo procedimento. Clico no botão mais parte e faço o cadastro como acabei de fazer. Se eu atuo com outros advogados, ou seja, tenho sócios e eles constam da procuração e vão distribuir essa ação juntamente comigo, eu posso cadastrar aqui os outros procuradores. Para isso, basta vir ainda no polo ativo, no botãozinho de mais procurador. Ao clicar, o sistema já me traz a tela de associar procurador, me pede qual tipo de vinculação, obviamente é advogado, e no passo seguinte ele vai me pedir ou o CPF ou a OAB deste advogado. Vamos colocar aqui o CPF do colega, clicar em pesquisar, ele já trouxe para nós aqui embaixo o nome deste advogado, confiro, está certinho, clique em confirmar, ele me pergunta qual é a parte que eu estou vinculando este advogado, já está aqui o nosso cliente que acabamos de cadastrar, e posso clicar em inserir. Pronto, tenho lá o meu sócio já devidamente também cadastrado. Tenho mais advogados, repito o procedimento da mesma forma. Eventualmente cadastrei um advogado errado. Veja que eu tenho aqui, olha, um botãozinho de lixeirinha na frente do advogado que me permite remover este advogado. Bom, cadastrado o polo ativo, podemos passar para o polo passivo. Veja que o cadastro do polo passivo, ele segue o mesmo procedimento do cadastro do polo ativo, com duas pequenas diferenças, que vamos mostrar agora. Iniciamos também, já aqui no retângulo do polo passivo, clicando em mais parte. O sistema traz para nós a mesma tela que já vimos antes, com a diferença que o tipo de vinculação da parte agora é real. Escolho no pré-cadastro qual é o tipo de pessoa, vamos cadastrar uma pessoa física, se brasileiro ou não, a mesma coisa. E a primeira diferença está aqui no CPF, que obviamente não é obrigatório que tenhamos o CPF do réu. Quando assim for, basta que eu clique, selecione, na verdade, essa caixinha não possui este documento. Pronto, selecionado, o sistema então muda a tela e me faz uma pergunta. Possui outro documento que identifique? Bom, se eu disser que sim, o sistema vai me pedir qual é o documento e todas as informações desse documento, obrigatoriamente. Mormente, se eu não tenho o CPF, provavelmente eu não vou ter outros documentos com todos os dados desse documento do réu. Então, a dica fica aqui para que você selecione que não possui outro documento e o sistema então vai te pedir o mínimo, que é o nome ou a alcunha do réu. Então, vamos colocar aqui, olha, o nome José da Silva, é o nome do nosso réu, e clicamos em confirmar. Bom, o sistema então vai para o segundo passo, que é a complementação do cadastro, que como vimos lá na hipótese do autor, basta que eu preencha os dados. A diferença é que aqui no caso do réu,
nenhum desses dados são obrigatórios. Então, se eu tiver, eu completo, né? Quanto mais completo estiver o cadastro, melhor será. Mas se eu não tiver, eu posso pular. Então, é o que eu vou fazer, olha. Vou pular para outros documentos. Se tem outros documentos do réu, posso preencher. Se não tiver, não será obrigatório. Passo para endereço. Olha, obviamente que eu quero que o réu seja localizado. Se assim sendo, tem o endereço dele, digito ali o CEP dele completo, como vimos lá no cadastro do autor. Mas se for aquela hipótese de que eu não tenho o endereço do réu, ou seja, o réu está em local incerto e não sabido, e eu já mencionei isso na minha inicial, e lá estou requerendo a citação do mesmo por edital. Nessa hipótese, o sistema me permite, olha, selecionar essa caixa de endereço desconhecido. E aí ele vai me dar um aviso aqui, olha, para confirmar. Atenção, a opção de endereço desconhecido só deverá ser marcada se você realmente não possui essa informação. Deseja confirmar? Sim, eu não possuo, então vou confirmar sim. E ele vai me permitir prosseguir com o cadastro do réu sem indicação do endereço. Meios de contatos. Se eu tiver de forma correta e precisa o e-mail e o telefone do réu, posso acrescentar. Se não tiver, não preciso selecionar nada, não é obrigatório. Feito isso, posso rolar a tela para baixo. Da mesma forma, o campo Procuradoria e Defensoria, nós não mexemos nele. Podemos clicar então no botão Inserir. Pronto, tenho lá o réu já devidamente inserido, sem maiores dificuldades. A segunda diferença no cadastro do réu é quando eu estou cadastrando uma pessoa jurídica de direito público. Vamos simular essa hipótese. Para isso eu venho no polo passivo, novamente, no botãozinho de mais, de adicionar mais parte. Já vimos essa tela, né? Está lá o tipo de parte réu. Vem para o pré-cadastro, pessoa física, nós vamos mudar para pessoa jurídica. E ele me pergunta, órgão público? Sim ou não? Se for não, o cadastro é igual fizemos a pessoa física. Ou eu insiro o CNPJ, ou digo que não possui documento e insiro o nome da pessoa jurídica. Na nossa hipótese, vamos cadastrar aqui um órgão público. Veja que o sistema então nos dá uma informação, dizendo que as principais entidades já se encontram cadastradas no sistema com o CNPJ nacional, tais como União Federal, INSS, Fazenda Nacional e assim sucessivamente. Bastando então que eu digite o nome da pessoa jurídica de direito público que eu estou cadastrando no polo passivo. No nosso exemplo, vamos colocar aqui, olha, Estado de Minas Gerais. E clique em pesquisar. Veja que ele traz para nós uma relação com pessoas jurídicas que contenham essas palavras, Estados de Minas Gerais. Vamos selecionar aqui o Estado propriamente dito, né, o ente da federação, sinalizando nesta bolinha à frente do nome. Veja que o sistema já traz para nós qual é a procuradoria que o representa, né, a Advocacia Geral do Estado, e a gente clica em inserir. Pronto. O Estado foi devidamente cadastrado, sem a solicitação de mais dados, né, como endereço, enfim, porque ele já está devidamente cadastrado no sistema. Podemos, então, agora pular para a aba seguinte, que é Características. Nessa tela, passamos a inserir as características básicas do processo. Primeiro, começando aqui por adicionar a informação se ele possui pedido de justiça gratuita ou não, se ele tem pedido de liminar ou de antecipação de tutela, né, ou de tutela de urgência, na verdade, informar o valor da causa, informar se o processo possui sigilo e adicionar as prioridades desse processo. Então vamos lá. Primeiro, no nosso caso, vamos dizer que sim, nosso processo possui justiça gratuita, pedido de justiça gratuita, que será ainda analisado. Vamos indicar se ele tem pedido de liminar ou de tutela de urgência. Também sim. Lembrando que isso aqui no cadastro é só uma sinalização. A minha petição tem que conter tanto essa informação quanto, obviamente, os pedidos. Passamos então à inserção do valor da causa. Vou
colocar aqui o valor da minha causa. Veja que logo em seguida eu tenho uma pergunta: possui custas? Clique aqui para calcular as custas do processo. Olha, ao clicar neste link, o sistema só apenas nos remete para a tela de emissão de guia de custas do Tribunal de Justiça, onde podemos emitir a guia de custas, imprimir, providenciar o recolhimento da guia de custas e digitalizar o comprovante de pagamento e inserir como um dos documentos aqui na nossa distribuição. Bom, feito isso, podemos clicar em salvar. Pronto, lá, registro alterado com sucesso. Agora passamos para a linha de baixo para inserir o sigilo do processo. Leia-se segredo de justiça. No nosso caso não há segredo de justiça, mas se eu dissesse que sim, o sistema iria me perguntar qual o motivo, seja por exigência do interesse público ou os casos de família. Né? Basta que a gente selecione e podemos clicar em gravar o sigilo. Na nossa hipótese, como disse, não há segredo de justiça, então vou deixar marcado como não, e como eu não selecionei um segredo, né, de justiça, eu não preciso então clicar no botão gravar. Posso rolar para a tela mais para baixo e vamos para a linha de baixo, olha, aonde tenho adicionar prioridade ao processo. Ao clicar no botãozinho aqui de seleção, tenho as prioridades legais. Seleciono qual é o caso do meu cliente, vou colocar aqui que é idoso, né, idade igual ou superior a 60 anos, e posso clicar em incluir. Veja que o sistema incluiu com sucesso e na coluna aqui da direita eu tenho a prioridade já lançada. O meu cliente tem mais de uma prioridade. Repito o procedimento. Clico novamente na setinha para seleção. Vou colocar aqui, olha, portador de doença grave. E posso clicar em incluir. Pronto, tenho lá duas prioridades para o meu cliente. Feito isso, essas informações já estão devidamente inseridas. Posso ir para a aba seguinte, que é incluir petições e documentos. Nesta aba, vamos começar agora a inclusão da nossa petição inicial e dos documentos que a acompanham. Porém, antes vamos observar o seguinte. O sistema ele traz para nós esse editor de texto, que é um editor de texto simplificado. Eu posso redigir a minha petição inicial aqui? Até posso, ele salva de tempo em tempo. Eu posso redigir no Word, copiar e colar nesse editor? Também posso, mas sugestão minha é que não façam dessa forma. Por quê? O editor de texto ele é simplificado, ele não tem todos os recursos do seu Word ou do seu editor de texto de preferência. Além disso, ele não deixa a sua formatação de acordo com o que você fez lá no seu editor. Às vezes ele dá espaçamento maiores, ele não justifica os parágrafos. Além disso, se a sua petição tiver 10 páginas, ela vai ter uma página enorme, sem divisões. E por fim, né, a justificativa maior é que você também não tem como inserir nesse editor de texto a identidade visual do seu escritório. Minha sugestão, então, redija sempre a sua petição lá no seu editor de texto de preferência, usando o timbre do seu escritório, né, com a sua identidade visual, converta para PDF e a gente vai anexar, então, a inicial como um dos documentos. Porém, temos que observar duas coisas. Primeiro, que para que eu possa distribuir essa minha petição, minha petição inicial, o tipo de documento que se refere ao conteúdo do editor tem que estar como petição inicial. Se eu mudar aqui para qualquer uma dessas opções, o sistema não distribui o nosso processo. Então, primeiro ponto, tipo de documento, petição inicial. A descrição do documento, ou seja, do conteúdo aqui do nosso editor, não será a petição inicial, porque eu estou inserindo ela como o primeiro dos meus documentos em PDF. A descrição aqui eu vou mudar para termo de peticionamento em PDF, que é o que eu vou escrever, né, aqui no editor de texto. Então tá lá, olha, vou colocar esse termo,
onde eu digo, né, para o juiz, para o serventuário, que proceda a juntada em anexo em documento 1, de petição inicial em arquivo PDF no padrão A, em conformidade com os termos do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 11.419, e sendo que eventuais documentos que instrui também serão anexados. Olha, dato, tenho aqui meu carimbinho de assinatura, né? E posso clicar agora no botão salvar no final da tela. Feito isso, o sistema já salvou o conteúdo do editor e abriu para nós, olha, um botãozinho adicionar, que está logo embaixo do botão salvar. Basta que eu role a tela para baixo. Clico agora no botão adicionar e vou localizar a pasta do meu cliente, aonde tenho lá os arquivos devidamente preparados, como a gente viu no início dessa videoaula. Vou selecionar todos os documentos de uma vez só e clico em abrir. Veja, o sistema carregou todos os documentos, iniciando com o 01 ali, né, que é a minha petição inicial, na ordem que eu desejava. Então veja que esse númerozinho dentro da bolinha é a ordem do sistema. E logo em seguida aqui o 01 é a minha ordenação. Então tem 1, 01, 2, 02 e assim todos foram carregados na ordem. Agora o que eu tenho que fazer é selecionar o tipo de cada um desses documentos. Começando pela minha petição inicial, vou selecionar aqui petição. O sistema corre uma barrinha verde que acabamos de ver. Carregou o documento, né? Ele verificou formato e tamanho, carregou e deu o Vzinho de checagem, ou seja, esse documento já está salvo no sistema. Faço isso com os demais, olha. Procuração, da mesma forma. Declaração de hipossuficiência. Olha lá. E por fim, por fim ainda não, documento de identificação. E por fim aqui o nosso contrato, que será um documento de comprovação. Veja que o sistema, né, o fato de eu ter dado o nome corretamente dos meus arquivos, indicando o conteúdo, eu não preciso agora preencher a descrição, porque já está lá claramente descrito o que é cada um desses arquivos. Número opcional, para indicar qual é a ordem dos meus documentos. Não preciso, já estão aqui no nome de cada um dos meus arquivos. E tenho ainda a opção sigilo. O que é essa opção de sigilo? Vou selecionar aqui nesse caso. Essa opção é para quando eu estou distribuindo um processo que ele, pela sua natureza, não tem sigilo, né, não tem segredo de justiça, mas possui algum documento que deva ser gravado de forma sigilosa, ou seja, esse documento não possa ficar disponível para todo mundo. Exemplo, uma declaração de imposto de renda, que por lei ela é um documento sigiloso. Então, nessa hipótese, você seleciona este documento como sigiloso. Importante, indique na sua petição, seja ela inicial ou contestação, ou qualquer outra, que está gravando esse documento com sigilo e a justificativa do porquê está fazendo isso. Porque o juiz vai analisar se ele mantém o sigilo, se ele libera o sigilo, não é? Para que todas as partes possam visualizar este documento. Se ele mantiver o sigilo, esse documento será impresso e só poderá ser visualizado no balcão da secretaria pelos advogados do próprio processo. Ok? Bom, vou marcar aqui o nosso contrato como sigiloso para que a gente possa visualizar como que ele aparece no processo. Feito isso, podemos clicar em assinar documentos. Veja que ao clicar no botão assinar documentos, o sistema vai me pedir meu certificado digital, vai assinar todos os documentos e a nossa tela do editor de texto volta a ficar vazia, o que significa que foram todos os documentos assinados corretamente. Os colegas às vezes se confundem nessa tela porque acham que ocorreu algum erro e tendem a repetir o procedimento inserindo novamente a inicial com os demais documentos. Não precisa fazer isso. Basta que a gente pule agora, né, para a aba Processo para conferir os documentos e todos os dados que já inserimos até então. Nessa tela, então, vamos conferir
todos os dados que já inserimos nesse nosso cadastramento. Começando aqui pelos dados do processo, onde já verificamos a jurisdição, a classe e o valor da causa. Os detalhes do processo, como assuntos, polo ativo, polo passivo, se a informação se é segredo de justiça, se tem justiça gratuita, se tem pedido de liminar, tudo que inserimos nas abas anteriores. E por fim, aqui na linha documentos, que ao clicar em documentos ele vai expandir, aonde podemos e devemos conferir todos os documentos que inserimos no nosso processo. Temos que conferir se estão todos aqui relacionados, se estão na ordem que a gente gostaria e principalmente se os cadeadinhos, olha, aqui na lateral, estão todos fechados, o que representa que esses documentos foram corretamente assinados. Bom, está tudo certinho, podemos rolar a tela para baixo e clicar agora no botão protocolar. Ao clicar no botão protocolar, o sistema protocola essa nossa distribuição e efetivamente realiza a distribuição do processo, retornando a tela de protocolo da distribuição, onde temos aqui, olha, o número já da distribuição desse processo e a vara para o qual o mesmo foi distribuído. Posso fechar essa tela e veja que o botão que antes se chamava protocolar mudou de nome, agora se chama salvar comprovante. Eu posso clicar e obtenho um comprovante dessa distribuição, com os dados básicos que eu inseri, os documentos que eu anexei, né, com seus nomes e tamanho de cada um desses documentos, e o nome das partes. Salvo esse documento na pasta do meu cliente e posso também fechar essa tela. Além disso, tem outros dois botõezinhos. O segundo, que é novo processo, onde eu inicio um cadastramento, como acabamos de fazer, e o download de documentos em PDF, que ao clicar aqui, o sistema me traz, né, os documentos que acabamos de distribuir. Eu posso selecionar cronologia e clicar em gerar PDF. O sistema me pergunta, né, se existem documentos selecionados que são sigilosos. Deseja confirmar? Ou melhor, continuar? Sim. E ele vai baixar todo esse processo no meu computador, olha. E eu passo agora a ter a cópia integral desses autos no meu computador. Feito isso, esse processo já está lá no meu acervo, né? E eu posso consultá-lo lá pelo acervo do PJE. Concluída a distribuição inicial, passamos agora à segunda funcionalidade do peticionamento inicial, que é o novo processo incidental. Já estamos de volta aqui na tela de início do PJE. Vamos acessar o menu, processo, novo processo incidental. Nessa tela, o sistema vai nos pedir o número do processo referência ou originário. Veja que na distribuição incidental ou distribuição por dependência, temos hoje duas possibilidades. A primeira delas, a distribuição por dependência a um processo que tramitou originariamente no PJE, ou seja, o processo originário é eletrônico, tramitou pelo PJE e você vai distribuir agora um processo ou por dependência ou um cumprimento de sentença associado, né, a esse processo do PJE. A segunda hipótese é um processo que tramitou físico e agora você vai distribuir um outro processo incidental, por dependência a esse físico, só que vai tramitar no PJE. Por exemplo, um processo que teve a sua fase de conhecimento tramitada na forma física, transitou em julgado, agora você vai propor um cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença deverá ser, entre aspas, distribuído no PJE. Então vamos fazer essas duas hipóteses. A primeira delas, vou digitar aqui o número do processo no PJE, né? O processo originário ele está tramitando no PJE ou tramitou no PJE. Digitei o número completo no padrão do CNJ, veja lá, e clico em pesquisar.
processo. O sistema consulta, nesse momento, a base de dados e traz a informação do processo originário, dizendo: o processo abaixo foi encontrado no PJE e será utilizado como processo de referência. Gostaria de continuar? O que temos que verificar aqui? Os dados do processo. Olha, temos ali a vara que esse processo tramitou, o número do processo, o assunto, o nome das partes. Se está ok, clico em sim e vamos continuar. Se tiver errado, tenho ainda a possibilidade de dizer que não é esse processo e quero pesquisar outro número de processo. No nosso caso já está correto, vamos clicar em sim, continuar. O sistema já preencheu para nós, olha, então, o processo de referência, a comarca em que o processo de referência tramitou, o órgão julgador, né, deste processo de referência, e eu tenho que aqui escolher a classe judicial do novo processo incidental. Na minha hipótese aqui, vou colocar que é um cumprimento de sentença. Ou melhor, um cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Feito isso, olha aqui, antes de clicar no botão incluir, eu vou observar que no alto da tela eu tenho aqui mais uma aba nova, que é processo originário. Ao clicar nesta aba, podemos visualizar todos os dados do processo originário. Desde o número, classe, órgão julgador, valor da causa, assunto, o nome das partes e os documentos propriamente dito deste processo originário. Isso só é possível quando o processo originário tramitou ou tramita no PJE. Então, conferir, está tudo certo, posso retornar à aba de dados iniciais e agora vou clicar no botão incluir. Posso clicar no botão incluir, o sistema registra, né, essa nossa distribuição e abre as demais abas da distribuição, olha, como assuntos, onde vamos incluir o assunto desse novo processo, a aba partes, onde temos que cadastrar as partes desse processo, características, incluir petições e documentos, e por fim, a aba processo, onde conferimos todos os dados e documentos que inserimos e promovemos então a distribuição desse novo processo incidental. A segunda hipótese de distribuição de um processo incidental é quando vou distribuir um processo no PJE, mas vinculado a um processo, né, ou por dependência, a um processo que tramitou físico, né, que está cadastrado só lá no Siscom. Nessa hipótese, vou digitar aqui todos os dígitos do processo no padrão do CNJ, veja lá, aqui em processo, número do processo de referência, barra originário, né? Então vou digitar todos os dígitos. E vou clicar em pesquisar processo. Veja que o sistema vai nos dar uma informação, processo não encontrado. Nenhum processo foi encontrado no PJE com o número informado. Gostaria de continuar com este número ou pesquisar novamente? Bom, o sistema obviamente não reconheceu esse número, porque não existe esse número cadastrado ali no PJE, porque ele é físico, então ele está cadastrado lá no Siscom. Eu tenho que conferir, então, se esse número eu digitei corretamente. Se digitei, posso clicar em continuar. Se não digitei, tenho a oportunidade de clicar em pesquisar novamente e corrigir esse número. Bom, na nossa hipótese, está digitado corretamente, posso clicar em continuar. O sistema, então, vai me pedir que eu complete, né, que eu informe os dados desse processo originário. Começando aqui pela seção barra subseção, leia-se comarca. Então, eu vou dizer qual a comarca que esse processo tramitou fisicamente. Logo em seguida, tenho que selecionar qual é a vara, né, qual é o órgão julgador deste processo. Eu vou colocar aqui segunda vara civil da comarca de Belo Horizonte. E agora, tenho que informar a classe deste novo processo. Na minha hipótese, vou usar aqui cumprimento de sentença. Feito isso, posso clicar em incluir
E o sistema salva, né, com sucesso esse início de distribuição, e agora basta que eu preencha as demais abas como já vimos nas distribuições anteriores, preenchendo a aba Assuntos, desse novo processo incidental, a aba Partes, sucessivamente Características, incluir petições e documentos, onde inserimos aqui a petição e os documentos do cumprimento de sentença, nessa hipótese, e por fim, podemos clicar em Processo e conferir toda a distribuição, né, todos os dados que já inserimos, para promover o protocolo e distribuição desse novo processo incidental. Assim, concluímos o cadastramento de um novo processo e de um novo processo incidental. Só nos falta agora conhecer a funcionalidade do não protocolado. Bom, vamos acessar aqui o menu do PJE, Processo não protocolado. Essa funcionalidade registra, né, salva todos os cadastros de novo processo que iniciamos e não concluímos. Imagine a hipótese, você está começando o cadastro de um processo e teve que atender um cliente, ou teve que sair para uma audiência, ou mesmo o sistema falhou, né, e caiu, você ficou sem internet, ficou sem energia, você não perde aquela distribuição que você havia iniciado. Bastando que você venha, então, na consulta processos não protocolados, como eu acabei de mostrar, e localize aquela distribuição que você estava fazendo. Olha, veja que na minha hipótese eu tenho 4 distribuições que eu comecei e não concluí. Eu posso clicar no botãozinho do lápisinho, que chama Editar, para editar essa distribuição e concluí-la, ou eu posso clicar no botãozinho da lixeira, que essa distribuição está toda errada, me equivoquei. Então eu posso remover essa distribuição para começar uma nova. Para remover, basta clicar na lixeira. Ele me pergunta, deseja excluir o processo? Ok, excluir aqui a minha distribuição. Vou consertar aqui essa distribuição do despejo que eu comecei e não concluí. Basta eu clicar em editar e continuo de onde parei, né? Então eu vou preenchendo aqui os dados iniciais, a aba Assuntos, Partes, Características, incluir petições e documentos, finalizando aqui na aba Processo e concluo a minha distribuição. Ao distribuir, ao protocolar essa distribuição, ela não vai mais existir lá na nossa função não protocolados. Concluímos, portanto, a nossa videoaula sobre peticionamento inicial no PJE 2.0, onde vimos as funcionalidades de novo processo incidental e não protocolado. Espero ter contribuído com os senhores, mas ainda assim deixo aqui meus meios de contato para esclarecimento de eventuais dúvidas. E espero revê-los nas próximas aulas da OAB-MG.